Eu queria lhes apresentar José Arnaldo Amaral. Esse homem nasceu em Bom Conselho, em Pernambuco. E Bom Conselho fica perto de Garanhuns, não é? Hoje ele tem 64 anos, advogado, militante, formou-se na Faculdade de Direito do Recife, comunista, ferrenho, desde os 14 anos de idade até aos 50 anos. Olha, foi eleito prefeito da cidade de Olinda, administrou aquela cidade entre 1983 e 1989, foi deputado estadual pelo Partido Comunista Brasileiro, até o dia que ele veio nesta igreja. Foi José Arnaldo. E Cristo pegou esse homem, se revelou a ele, e demorou uns 4 anos para ele fazer o cursilho, e fez, no ano 2009. E foi ali que Jesus abençoou esse homem, ganhou para a causa cristã. Zé Arnaldo, vá naquele microfone e conte um pouco a sua história. Amém. Onde está o som? Aí. Quer chamar o rapaz lá para ir lá e... Muito bem, Zé Arnaldo, um canto de homem hoje. Olha, nada mais enriquecedor do que ter um pastor como Dom Paulo Garcia. Hoje de manhã vim, como sempre faço quando estou aqui entre Olinda e Recife, com minha proprietária terrena, Sandra, minha mulher, e minha filha, Ana Carolina, hoje de manhã. E, normalmente, quando o nosso pastor me encontra, sempre tem alguma coisa para me dizer. Hoje nós não tivemos, eu não tive a oportunidade de, na entrada dele, ele se dirigir a mim. Mas do púlpito fez um sinal, como se quisesse falar comigo. O que é que o pastor quer dizer? No final da pregação, o pastor simplesmente anunciou que hoje, a esta hora, eu daria o meu testemunho. Na verdade, pelo pecador que eu sou, eu deveria ter pelo menos uns 3 ou 4 dias para me preparar para dar esse testemunho. Mas Dom Paulo cometeu, como instrumento de Deus, que está sendo e sempre será, a graça de, pela primeira vez, eu estar tendo a oportunidade de me dirigir aos irmãos, às irmãs, aos irmãos e aos irmãos da Igreja Episcopal Carismática. Não vou, evidentemente, tomar o tempo de vocês fazendo aqui um relato da minha vida. Sou filho de uma família cristã, meu pai maçom, minha mãe católica, apostólica, daquelas que respeitam a comunhão fraterna de Cristo na Igreja Católica, e meu pai político, filho de uma família política de minha terra, de mais de 100 anos, e aos 14 anos de idade meu pai me presenteou com 2 livros, um
Cavaleiro da Esperança, que era uma obra romanceada de Jorge Amado sobre Luiz Carlos Prestes, na época o comandante do Partido Comunista, do movimento comunista no Brasil. E outra, 3 volumes da História do Brasil, de Pedro Calmon. Eu realmente me apaixonei pelas 2 obras. Saído de Bom Conselho, fui para Garanhuns, fiz colégio diocesano, fiz o colégio evangélico 15 de novembro, e nos anos 67 vim aqui para Recife estudar o curso clássico, porque já pretendia fazer direito no ginásio pernambucano. E lá conheci jovens comunistas. Era na época da Guerra dos 7 Dias de Israel e os países árabes na época. E eu cheguei defensor peremptório de Israel, até porque temos também a origem judaica na minha família, minha mãe é descendente de judeus, e eu era defensor peremptório de Israel. Mas lá os comunistas, com seu poder de doutrinação, me disseram que Israel era o grande mal do mundo, porque queria dominar a Palestina, a terra dos árabes. E eu passei, evidentemente, a torcer pelos palestinos. E fui cooptado para o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, isso já aos 15, 16 anos. Era militante de base, fazia o movimento estudantil, fui candidato a vice-presidente do Grêmio do Ginásio Pernambucano, terminei o curso clássico, entrei na Faculdade de Direito com a tarefa ainda do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, que era o partido que pregava ostensivamente a luta armada, a luta de classes, a luta entre irmãos, e fui para a Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito, novamente no movimento estudantil, fui candidato a vice-presidente do Grêmio, não houve eleição, porque o candidato dito da direita agrediu o nosso candidato a presidente e o diretor na época para evitar maiores conturbações no recinto, no interior da Faculdade de Direito, anulou a eleição. Para resumir a história, dentre 2 ou 3 prisões de menos importância, em 1973, já casado com um filho de 7 meses, eu fui preso pelos órgãos de segurança nacional, pelo serviço secreto do 4º Exército aqui em Recife, e passei 45 dias sob uma prisão a mais violenta, a mais bárbara possível. Não só eu, como diversos companheiros do chamado movimento revolucionário na época. E acho que, além das lições que eu obtive na minha casa e das lições que eu obtive no Colégio Diocesano e no ginásio e no 15 de novembro de Garanhuns, a maior lição que eu tive sobre a presença de Deus foi que quando estávamos no maior dos desesperos, e vejam bem, minhas irmãs e meus irmãos, os comunistas daquela época eram, se eu posso dizer assim, muitíssimo bem intencionados, porque tinham uma causa. Sabe, nós vivíamos sob uma ditadura militar, o mundo vivia naquela polarização esquerda-direita, Estados Unidos, União Soviética, China. Então, a polarização política que repartia o mundo em 2 lados. O lado da civilização ocidental, judaico-cristã, e o lado da civilização oriental, a partir da hegemonia da União Soviética e da China, que já se apresentava naquela época. E aqui nós tínhamos como causa a Revolução Comunista. E éramos os principais combatentes da ideia divina de Deus. Os comunistas combatiam Deus, porque afirmavam que Deus significava o ópio do povo. E teria que ser destruídos os valores judaico-cristãos para que surgisse a sociedade igualitária, enfim, a confusão, como diz o grande escritor, o grande filósofo Olavo de Carvalho, a confusão demoníaca
que é a ilusão do marxismo-leninismo. E naquela oportunidade, quando estávamos presos, quando estávamos sofrendo, né, a resposta àquela luta que para nós não tinha, nós queríamos implantar os valores cristãos, os valores judaicos cristãos, os valores da civilização ocidental, teriam que ser simplesmente liquidados. Coisa que permanece de outra forma nos dias atuais. E naquele tempo em que nós estávamos nos cárceres da ditadura, tinha um grupo de companheiros, de militantes políticos, que não eram comunistas, mas ligados à Igreja Batista do Rio Grande do Norte. E durante aquele período, os irmãos começaram a fazer cânticos, a cantar, a louvar a Deus, sobretudo ao cair da tarde, que era a hora que começavam os interrogatórios, todos eles sob tortura. Além dos irmãos batistas do Rio Grande do Norte, muita gente ligada a Dom Helder Câmara, sobretudo a Operação Esperança de Dom Helder Câmara, foi preso também na época. E um desses companheiros de prisão, Arnaldo, na época com seus 70 anos de idade já, foi uma das pessoas mais torturadas. Passavam 3, 4 dias torturando para tentar implicar, né, a Operação Esperança no movimento comunista internacional. E chegou um ponto que o Arnaldo terminou as sessões de tortura, e quando terminavam as sessões de tortura, o preso era praticamente pendurado, algemado na grade. E naquela oportunidade, a cela nossa, eu fiquei com uma cela com outro companheiro, e Arnaldo ficou pendurado naquela situação, na grade da cela dele, com todo o tórax roxo, né, numa situação realmente calamitosa. E nós perguntávamos a Arnaldo, como é que você está se sentindo? E a resposta era simplesmente: muito mais sofreu Jesus por nós. De modo que isso me tocou bastante. Mas saí da prisão, pouco tempo depois, aqueles episódios, louvores, que eram elevados a Deus pelos irmãos batistas, e a resposta de Arnaldo, a pergunta que nós fizemos, desapareceram. Quer dizer, eu voltei à militância política, voltei, né, muito bem intencionado para transformar o país, né? E no decorrer da militância, através já em outra organização política, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né, nós chegamos a fazer um planejamento, o partido fez o planejamento, eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Olinda por tarefa partidária e cheguei a ser eleito prefeito de Olinda, pela legenda do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, mas clandestinamente pelo MR8. Minhas irmãs e meus irmãos, Deus, na sua extrema misericórdia, mesmo sabendo que eu era um dos combatentes contra a palavra de Deus, contra o ensinamento de Deus, fez com que eu fizesse um governo não atrelado à orientação partidária, à orientação do Partido Subversivo, em que eu atuava também, mas uma administração para todo o povo de Olinda. Claro que com os erros, com os equívocos naturais de uma gestão e de uma cidade, sobretudo, por mais emblemática, por mais representativa, por mais culturalmente afirmada na história, não só do Brasil. Olinda é patrimônio natural e cultural da humanidade. Foi a partir de Olinda que a civilização americana começou a acontecer neste hemisfério sul, século XVI,
Olinda teve o primeiro parlamento da América Latina, mas nós estávamos, cumprindo uma tarefa partidária. E eu teria que ter seguido as determinadas, aparelhado o município, colocado os camaradas de partido na gestão, mas isso não aconteceu. E creio que foi uma determinação de Jesus, uma determinação de Deus. Fiz um governo que, com toda sinceridade, com todo o respeito que eu tenho, sobretudo a minha congregação, não temos do que nos arrepender. Pelo contrário. E principalmente, Deus, na sua misericórdia, fez com que não me fosse permitido roubar, nem deixar o povo de Olinda ser roubado. Passados o mandato de prefeito, fui candidato a deputado estadual pelo Partido Comunista Brasileiro, fui quarto suplente, cheguei a assumir a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. De lá para cá, continuo na militância política, mas com uma diferença. No ano 2000, disputando mais uma eleição, eu tive a graça, Deus me concedeu a graça de conhecer Sandra. Sandra, frequentando a igreja, na época anglicana, e a duras penas conseguiu, certa vez, me trazer aqui para a igreja. Eu vi a pregação de Dom Paulo Garcia, que já era admirador, mesmo sabendo das nossas, da minha posição completamente oposta ao pastoreio de Dom Paulo, mas era admirava Dom Paulo, primeiro porque uma igreja leve, uma igreja que acolhia todos, que tem a comunhão para todos aqueles, que concede a comunhão para todos aqueles que creem em Jesus, sem qualquer que seja a distinção. Então fui realmente atraído pela palavra de Dom Paulo, pela palavra dos nossos pastores, concluindo essa aproximação com o convite que me foi feito por minha mulher para ir ao concílio da cristandade. Eu realmente já estava disposto a conhecer aquela nova etapa de minha vida. E foi em 2008, pastor, junho de 2008. Esse ano está fazendo 7 anos. O impacto realmente foi alguma coisa que me transformou. Não transformou somente o sentimento da carne, mas, sobretudo, eu vi que eu possuía um espírito, possuía uma alma. E naquele momento, cheio de tensões, não acreditando em mim próprio, mas pedi a Deus para que os mandamentos revelados, os mandamentos de Deus revelados a Moisés, e as boas aventuranças proclamadas por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, fossem a regra do meu viver. Claro que continuo cometendo equívocos, de vez em quando uma queda aqui, uma queda acolá, agradecendo mais uma vez ao Senhor Deus pela companheira que resiste e que me ajuda a enfrentar essas manifestações do inimigo. Hoje tenho a honra de, pela primeira vez, dar esse testemunho de mudança de vida. E quero aqui agradecendo penhoradamente ao Deus Pai, através de Jesus Cristo, e aos instrumentos com os quais Ele trabalhou, Ele usou para me fazer transformado como hoje eu estou. Sandra, Dom Paulo
e essa comunidade tão bela e tão fraterna que é a Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.